Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã de festa, em que desfrutamos, Senhor, desse banquete que o Senhor preparou para nós, desfrutamos, Senhor, da tua mesa, Senhor, embora, Senhor, seja uma mesa simples, uma mesa cheia de significado, cheia de realidade, cheia de vida, Senhor, pois transmite a nós, Senhor, a tua obra, e transmite a nós, Senhor, o teu plano, Senhor, e nos inclui nessa obra e nos inclui nesse plano. Obrigado, Senhor, pela a dádiva dessa manhã, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, temos muito que agradecer, temos muito, Senhor Jesus, que louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas as maravilhas, os milagres, pela tua palavra a nós dispensada, Senhor, pela vida da igreja, pela arca que o Senhor preparou para que nela estivéssemos inseridos junto dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou pelo nome, Senhor, para que hoje pudéssemos servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fala ao nosso coração nessa manhã, transmita a nós, Senhor, o teu desejo, aquilo que o Senhor tem falado com as igrejas, Senhor, reafirma nessa manhã, Senhor, e que possamos estar ganhando luz, direção, Senhor, que possamos ser guiados pelo teu falar, Senhor. Nós te amamos, ainda te pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, pelas as nossas desobediências, as nossas transgressões. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, Senhor, e ganha-nos mais para ti, Senhor, ganha mais o nosso coração, a cada dia, a cada manhã, a cada experiência, Senhor, ganha mais o nosso coração. Nós te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, essa semana, no domingo passado, foi nos falado a respeito do capítulo 12 de Gênesis, e quem tem acompanhado também, caminhado de perto, viu que na live de quinta-feira falou ainda sobre o capítulo 13, tocou ainda sobre o capítulo 13 de Gênesis, e nós ainda encorajamos os irmãos a estarem, irmãos, aproveitando cada oportunidade, para estarmos mais alinhados ao falar de Deus. Todas as mensagens são postadas no grupo da igreja, acredito que todos aqui estamos no grupo da igreja. Então, cada link que é postado ali, irmãos, é o falar de Deus naquele dia, para aquele momento. Então, nós que venhamos a ter esse coração de absolver esse falar. Não deixe passar despercebido, porque senão nós ficamos, entre aspas, desatualizados concernentes ao falar de Deus. O falar de Deus, ele avança, a palavra avança, e às vezes por não acompanharmos de perto, nós ficamos desatualizados, tá? Então que o Senhor nos dê graça para caminharmos de perto, para estarmos sendo alinhados, tá? E para que possamos também estar ganhando luz dentro desse falar que o Senhor tem falado, essa palavra que Deus tem falado conosco. No próximo final de semana, alguns de nós não estaremos aqui com os irmãos. Sexta-feira e sábado, lá na estância, teremos uma comunhão da região 6 com o irmão Pedro. Então, várias igrejas estarão indo para Sumaré. Nós estaremos indo, alguns irmãos daqui. Teremos comunhão na sexta, à tarde, sábado, durante todo o dia, e vai terminar em São Paulo no domingo de manhã, onde será transmitida a mensagem que nós ouviremos no domingo à noite. Então, irmãos, que possamos pagar o preço. Não é fácil você sair de Carlos Chagas, por exemplo, andar 1.000 e tantos quilômetros e até ali, depois voltar, porque todos nós temos nossos afazeres, temos os nossos compromissos, temos as nossas obrigações, irmãos, mas a nossa visão, ela precisa ser alargada concernente a isso. Então, vamos buscar caminhar de perto, vamos buscar estar sendo íntimos do falar de Deus para que possamos avançar, tá bom? Então, Flávio falou a respeito da mesa. Essa mesa, ela nos inclui, né? Essa mesa é uma mesa inclusiva, representa todos nós que fomos incluídos neste corpo. E todos os nutrientes do corpo, tudo aquilo que você come, não é para um membro específico do seu corpo.
todo o corpo se beneficia com aquilo que você alimenta. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para alimentar todo o corpo, para benefício de todo o corpo, do qual somos membros. Os irmãos repararam que o pão ele tá diferente. Não sei se os irmãos repararam que o nosso pão está diferente, não está? Está um pouco... Nós observamos, irmãos, que reunião em reunião estava mudando muito o pão. Tá? Tinha reunião que estava de um jeito, outra reunião estava de outro jeito. E isso porque irmãos diferentes, fazendo da forma como aprendeu, da forma como tem feito. Então, em comunhão, nós decidimos padronizar o pão para que ele fique desse jeito, tá? Como você tem experimentado, o pão asmo do mesmo jeito. Só que o modo de preparo ele é um pouco diferente. Então, as irmãs que assumiram esse encargo têm produzido o pão. Então, o pão ele tem sido uniforme e ele não tem mudado, irmãos, porque o Senhor ele não muda também. Não é isso? Uma reunião estava quebrando, você partia, outra reunião precisava rasgar, não é isso? Porque então não estava sendo positivo quanto a isso. São pequenas coisas que nós não demos atenção, irmãos, passam despercebidas, mas é um significado muito grande. Então, nós estabelecemos esse padrão aí, nós padronizamos para que tenhamos também andando nesse caminho aí da unidade aí. Então, irmãos, nós vimos essa semana a respeito de Abraão, principalmente vimos também no capítulo 12 de Gênesis, tá? Nós vimos, irmãos, que quando Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus, Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, deixa tudo para trás e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão obedeceu em partes, porque a fé de Abraão ainda não era aquela fé ao ponto de chegar a oferecer seu filho Isaque num monte. Então a fé dele era uma fé ainda pequena, mas ele tinha fé. É isso, ele tinha ele deu esse pontapé inicial, saiu de Ur dos Caldeus, mas levou consigo seu pai e levou também um camarada chamado Ló, que era o seu sobrinho. Irmãos, não foi fácil essa batalha, esse percurso de Abraão, tendo na companhia de Ló, muitas coisas aconteceram, e nós precisamos aprender, de acordo com o que temos visto e ouvido, com essas experiências. Entendeu? Então, irmãos, vimos o capítulo 12, que quando o negócio apertou, quando a Sara, o Sarai, quando ela abriu a lata de arroz ali, a canequinha bateu no fundo da lata, ela olhou para Abraão: pronto, agora o negócio pegou, nós estamos sem comida. Um homem ele é testado, irmãos, nesses pontos, quando ele já não vê mais uma solução ou já não vê mais um caminho. Vimos o capítulo 12 que Abraão chama sua esposa e desce para a terra do Egito. O Egito representa o mundo do sustento. Não é à toa que quando o povo de Israel saiu do Egito, embora eles sendo escravos no Egito, eles amavam o Egito. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas o coração deles permaneceu no Egito, a ponto deles sentirem saudade das cebolas, das carnes, dos pepinos do Egito. Então, irmãos, o Egito representa o mundo do sustento. E Abraão, quando se viu diante de uma situação de escassez, a saída que tinha para ele era o Egito. Até aí não tinha problema. Mas nós vemos que quando o homem, irmãos, ele está em situações severas, ele entra por caminhos difíceis e ele toma algumas atitudes errôneas, erradas. Nós vimos que Abraão, antes de entrar no Egito, olha para sua esposa. A Bíblia fala no capítulo 12, não vamos ler, que Sarai era muito formosa, era muito bela. E Abraão, com medo de chegar lá no Egito, e eles olharem para a esposa, que era muito bela, e com o sentimento de possuir a esposa, mas por causa do esposo, aí ele teve medo dele sendo o esposo, eles matarem ele
para possuir a sua esposa. Aí Abraão vira para Sara e fala: olha, só uma mentirinha, não tem nenhum problema. Fala que você é minha irmã, que eles vão poupar a mim. Irmãos, Deus não excluiu Abraão por causa disso, pelo contrário. Abraão voltou próspero do Egito, mas os fins não justificam os meios. Quando Abraão vira para Sara e fala: vamos falar que você é minha irmã. Irmãos, Deus ainda abençoou Abraão, sabemos disso. Você viu essa semana que Deus não exigiu de Abraão nada além disso, porque Abraão ainda não tinha aquela fé. Deus não vai te exigir nada além do que você tem, ou Deus não vai cobrar nada de você além da situação ou do lugar que você já chegou espiritualmente falando. Mas nós precisamos pegar esses princípios. Cuidado, irmãos, com as mentirinhas. Cuidado com aquilo que você fala. Infelizmente, muitos pais ensinam os filhos a mentirem. Certo? Aí um filho pequenininho, chegam procurando o pai dele em casa, né? Cadê seu pai? Aí o pai falou: olha, fala que eu não estou. Mentira, ensinando a criança a mentir. Aí a criança vai, atende o visitante e fala: meu pai mandou falar que não está. Irmãos, mais cedo ou mais tarde vai ser exposto. Foi exposto a mentira de Abraão diante do rei do Egito. E ele ficou envergonhado. Tanto que ele falou: Abraão, o que você fez? Você mentiu para nós, falando que era sua irmã, mas é sua esposa, a ponto de cair sobre nós maldição. Então, irmãos, cuidado com as mentirinhas, que elas se tornam coisas grandes. Cuidado com as mentirinhas, ou seja, os esposos escondendo coisa de esposas, ou mentindo para a esposa, esposa mentindo para esposo, filho mentindo para pai. Cuidado, que isso é muito sério. Seja as vossas palavras sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Cuidado, irmãos, com as mentirinhas. Seja claro, nós somos filhos, vimos ontem, nós somos filhos do dia e filhos da luz. Na luz não há nada encoberto. No dia não fica nada encoberto. Então, irmãos, tenham cuidado, vamos ter cuidado com esse ponto aí. Não é isso? Talvez para nos safarmos bem, ou talvez para não evitarmos algumas complicações, usamos de pequenas mentirinhas, não é isso? Porque o homem é induzido a isso. O homem é induzido a isso. A velha natureza nos induz a isso. Não é verdade? Talvez você já mentiu sobre a sua idade, sobre o seu ganho financeiro, não é isso? Talvez você vai fazer uma proposta do empréstimo, algum empréstimo, alguma coisa, você coloca, você ganha 20 mil, mas ganha um salário mínimo. Então são todas coisas simples. Não é chegar e falar assim: não, agora eu vou mentir para falar que não. No nosso dia a dia, isso acontece. Então nós somos filhos do dia. Vamos ter cuidado, não é verdade? Então não esconda não, seja claro com o seu cônjuge, com o seu filho, os filhos sejam claros com os pais. Irmãos, vamos andar no caminho da bênção, né, Flávio? Deus abençoou Abraão, mas não quer dizer que Deus foi um com Abraão. Então, irmãos, isso é muito sério, né? Versículo 18 de Gênesis 12, o faraó fala, não é isso? Olha só o versículo 17: porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. A Bíblia não falava que era irmã de Abrão, porque não era mulher. Aí o versículo 18: chamou, pois, faraó Abraão e lhe disse. Olha que vergonha para Abraão. Não é verdade? Que isso que me fizeste, porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis que a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no, e ele a sua mulher e a tudo o que possuía. Então, irmãos, foi exposto, a luz veio, não é isso? Então, irmãos, claro que Abraão não tinha aquela fé, vamos falar assim, mas, irmãos, foi exposto também, né? Então, vamos ter esse cuidado. Aí, irmãos, Abraão volta do Egito, aí entra no capítulo 13, saiu pois Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha.
Abraão tinha conquistado muitos bens no Egito. Deus o abençoou no Egito também. Irmãos, mas embora mentindo, embora falhando, o que nós ganhamos, irmãos, com isso é que o coração de Abraão não estava no Egito. O coração de Abraão não era para o Egito. O coração de Abraão não era para as coisas do Egito, por isso que Deus o abençoou. Quando Deus conhece o meu e o seu coração e sabe que o nosso coração não é para o Egito ou para as coisas do Egito, Ele nos abençoa. Tem gente que acha que Deus quer nos ver na miséria, pedindo esmola, pedindo, irmão. Não, irmãos, nunca vi um justo, né? Nunca vi um justo passar por necessidade, mendigar o pão. Deus quer nos abençoar sim, mas desde que o nosso coração não esteja preso nisso. Aí Abraão sai, volta com a sua mulher, tudo que ele tinha, e Ló foi com ele. Irmãos, sempre para toda situação, para todo Abraão vai haver um Ló. Vai haver um Ló, viu? Para todo Abraão vai haver um Ló. Para toda necessidade entre Abraão, que envolve, né, entre aspas, os Abraãos aí, vai haver um Ló junto. Aí o versículo 2 fala, era Abraão muito rico, irmãos. Irmãos, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Se você ver no versículo 12, no capítulo 12, o versículo 7, fala o seguinte: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Betel representa a casa de Deus. Betel era o mesmo lugar onde futuramente Jacó haveria de sonhar, com o céu aberto, os anjos subindo e descendo. Ali Jacó erigiu também o altar. É nesse Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao oriente. Betel significa casa de Deus, e Ai, Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ao contrário de Betel, irmãos, Ai representa um monte em ruína. De um lado você tem a casa de Deus, de outro lado você tem a ruína. Está diante de nós, estava diante de Abraão, dois caminhos. Abraão poderia escolher, irmãos, entre a casa de Deus ou a ruína. Diante de nós, todos os dias, irmãos, tem dois caminhos. A casa de Deus, Deus te chamando para a sua casa, para a sua obra, para edificar a sua casa, que é Betel. Mas do outro lado também há um chamamento para um monte em ruína. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O coração de Abraão, irmãos, era para invocar o nome do Senhor. Em várias passagens você vai ver que Abraão invocava o nome do Senhor. Essa era uma característica de Abraão. Abraão era alguém que invocava o nome do Senhor. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Não é isso? Com realidade, com verdade. Ó Senhor Jesus. Então, voltando. Ele armou sua tenda ali no Neguebe, né? No vale do Neguebe. Versículo 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. De novo Abraão invocando o nome do Senhor. O viver de Abraão era esse, irmãos. Erigir altar, que é concernente à adoração, e invocar o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que Deus abençoou Abraão e abençoava Abraão. No versículo 4 você vê Abraão invocando, levantando o altar e invocando o nome do Senhor. No versículo 5 fala de Ló. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, mas não falava que Ló invocava o nome do Senhor. Você vê agora a diferença. Você vê agora por que Ló escolheu o caminho em que ele escolheu. Abraão tinha uma prática: erigir altar e invocar o nome do Senhor. E Ló ia atrás com seus rebanhos, os seus gados, mas não falava, aqui não fala que Ló invocava o nome do Senhor. Já começou o problema quando duas pessoas que com duas visões distintas andam juntas.
Pessoas com visões distintas, propósitos distintos, irmãos, é impossível andarem juntas. Às vezes quer que dê certo, mas não dá. Um pensa de um jeito, outro pensa. Claro que nós somos humanos, é a nossa característica, nós temos uma alma, e nossa alma nos leva a pensar diferente. Não tem problema você pensar diferente. Outra coisa é quando você não abre mão disso. Ló não abriu mão, irmãos, da visão que ele tinha. Embora tendo alguém do seu lado que era um representante de Deus, com quem estava a bênção de Deus, Ló ainda tinha seu próprio modo de ver, tinha a sua própria visão. E atrás, com os rebanhos, né? Deixando bem claro que Deus abençoou Ló também por causa de Abraão. Né? Ló ia com Abraão, versículo 5, tinha rebanhos, gados e tendas. Versículo 6, e a terra não podia sustentá-los. Era tanto bem, era tanto gado, vamos supor assim, e as mangas eram pequenas. Aí eles olharam e falaram, peraí, é muito gado para pouco pasto. E agora? Não vai dar conta de sustentar todo esse rebanho? Começou o problema aqui. Irmãos, grandes bens, grandes posses geram grandes problemas. Um dia conversando com alguém, essa pessoa falou que estava muito apertada, né? Tinha muita coisa para ver, muita coisa para cuidar. Eu virei para ele, você tem muita coisa para cuidar, porque você tem muita coisa. Quanto mais coisa você tiver, mais coisa você vai ter para cuidar. Não é problema você ter as coisas, irmãos. Deus não pôs nenhum problema. Abraão, por exemplo, tinha muita coisa. Ó Senhor Jesus, vocês irmãos estão entendendo? Para que habitassem juntos, olha, versículo 6, não é isso? A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. O que estava sendo insuportável? O que estava trazendo desavença entre eles? Os bens. Você quer um negócio que traz problema hoje entre famílias e contritos entre pais e filhos? Chama-se bens. Você quer ver, irmãos, o que dá problema hoje é o tal do inventário. Separa irmãos que viveram, nasceram, cresceram, foram criados juntos a vida inteira e no final já não suportam olhar um para o outro. Sério isso? É sério isso? Não é verdade? Dá problema ou não dá? Fala a verdade. Ô irmão, você quer ver um negócio que dá problema? É o tal do dinheiro, não é verdade? Senhor Jesus, é problema. Aí o versículo 7 fala o seguinte, houve contenda entre os pastores de gado de Abraão. Não era nem em si Abraão e Ló, mas os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Já estendeu, irmãos, para os próximos. Não era mais entre os dois apenas, não. Já abrangeu a turma, os que estavam ao redor. O problema se expandiu, irmãos. Os pastores de gado não tinham uma cabeça de gado, mas era o pastor do gado de Abraão e Ló, não é verdade? Não tinha nada, talvez, não vou falar que não tinha, mas provavelmente não tinha, porque era de Abraão e Ló, mas eles já estavam tendo problemas entre eles. Olha só, irmãos, como é sério isso? Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, irmãos, Abraão, o coração de Abraão, como não estava no Egito, ou não estava para as coisas do Egito, Deus realmente abençoou Abraão no Egito. Voltou do Egito com muitas posses, com muitos bens. Repito, Deus não quer, irmãos, não é problema ter os bens. Pelo contrário. Quanto mais bem você tem, né, mais você pode abençoar a vida das pessoas, você pode abençoar a obra de Deus, você pode cooperar com a obra de Deus. Isso não é problema, irmão, pelo contrário. Mas o nosso coração que pesa na balança entre ambos os lados. A ponto, irmãos, de um sobrinho, de um tio e um sobrinho já não poderem ficarem juntos. Por causa do problema que estava gerando os bens, os gados. E infelizmente, eu vou falar novamente, isso gera muito problema, principalmente entre famílias.
entre irmãos, entre pai, filho, filho que não olha para o pai, que não se dá bem com o pai, porque rebanhos, não é verdade? Por isso que nós precisamos consagrar diante do Senhor tudo que nós temos, irmãos, para que o Senhor encabece todas as coisas e para que o Senhor coordene todas as coisas, para que nós não venhamos, não é isso, surgir problema por causa disso. Agora, versículo 8 fala, disse Abrão a Ló, aqui está um ponto chave, muito chave dessa mensagem. Abraão sendo o maior do que Ló, ele poderia o que, Flávio? Ter decidido, ter designado. Ele podia ter escolhido. Ele deu para Ló a oportunidade. Talvez no coração de Abraão, imaginando que talvez Ló cairia em si e olhasse e falou, peraí, que de modo algum, se é isso que está nos atrapalhando, vamos juntar tudo e tudo é nosso. Mas eu não me aparto de ti, porque contigo está a bênção. Contigo está a presença de Deus. Aí Abraão vira para Ló e fala, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Aqui já demonstra o amor de Abraão por Ló, irmãos. Quando fala parente chegado, é realmente fraterno, é um coração realmente que Abraão gostava de Ló. Nós somos parentes chegados, você é meu sobrinho. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Olha, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Isso aqui já era mais do que o suficiente para dar um choque em Ló. E Ló ficar balançado. Opa, peraí, de forma alguma. Eu escolho a tua presença. Hoje nós precisamos falar com o Senhor assim. Sim, eu escolho a tua presença, eu escolho o próprio Deus. Que apartar o quê? Lembra em Êxodo 33, um versículo que eu gosto muito, quando Deus fala com Moisés, que iria enviar anjos com eles, mas que a presença não iria, o que Moisés falou? Se a tua presença não for, que me importa as outras coisas, não me faça sair deste lugar. Era a mesma coisa, Deus falou com Moisés, entre aspas, a mesma coisa que Abraão falou com Ló, eu não irei, ou em outras palavras, vai, mas eu não vou. É o que Abraão falou com Ló, aparta-te de mim. Mas Moisés teve o coração, se a tua presença não for, não nos faça sair deste lugar. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Versículo 10. Levantou Ló os olhos. Nesse momento foi revelado o coração de Ló. Não sei se você entende. Quando Abraão dá oportunidade, quando você quer muito algo, e quando alguém fala com você, escolhe, irmãos, os olhos se levantam. Não sei se você entende. Levantou Abraão os olhos e viu toda a campina do Jordão, Ló, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, irmãos, na beira do rio. Opa, meu gado vai ter bastante comida, não vou ter problema com água, tudo plano, o gado não vai precisar. Olhava para o outro lado, irmãos, só morro, só montanha, só pedra. Em outras palavras, que Abraão fica com essas pedras aqui, eu vou para a campina. O amor, aquilo tudo foi muito maior do que o amor ao tio, ao próprio Abraão. Sabe, irmãos, viu toda a campina era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Diante dele, do lado dele estava Abraão, vou repetir pela
quarta vez era o representante de Deus, com quem estava a bênção, com quem estava a mão de Deus. Abraão dá a oportunidade de escolha. Nós somos provados diante das coisas que nós escolhemos. E mais uma, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Abraão levantou o olho, opa, passou um raio-x, né? Danilo olhou, uau, que terra, só baixa. Ló, perdão, isso aí, muito obrigado. É tanto Ló e Abraão que a gente confunde. E Ló olhou, só baixa e água e relva, não vai ter nenhum problema, irmãos. Mas com quem estava a presença, estava ficando, a presença aplicativa na pessoa de Abraão estava ficando para trás. Não vale a pena deixar a presença de Deus para desfrutar das campinas e dos vales irmãos, do mundo farto que há hoje lá fora, irmãos. Sabe, é muito sério isso. Ele olhou, ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Provérbios 14, rapidinho comigo. Senhor Jesus. Provérbios. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu ver o versículo aqui. Provérbios 14, 12. Fala o seguinte: há caminho que ao homem, Ló olhou, não tem nenhum problema, é direito. Mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ló não sabia, mas a escolha dele iria levá-lo para um ambiente de morte. Coloca para mim na tradução da King James atualizada, por favor, aqui. Esse versículo de Provérbios 14, 12. A tradução da King James. Há caminho, na King James atualizada, a KJA. Senhor Jesus, irmãos, é sério isso aqui. Há caminho. Esse aqui é da nossa tradução, não é? Hã? Isso. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Mas ao final conduzem à morte. Não confie no seu próprio julgamento e naquilo que os seus olhos veem. Porque no final, irmãos, pode ser morte. Aos seus olhos, podem ser as melhores opções de vida, né, Flávio? Ló escolheu a melhor opção. Aos olhos. Literalmente, há caminho reto aos olhos do homem, mas no final é caminho de morte. É caminho de morte. Por isso que nós precisamos depender do Senhor em toda e em qualquer decisão. Porque aos olhos humanos, né, Cláumar, é maravilhoso, tudo ok, tudo certo, mas lá no final, que eu não vejo, mas Deus vê, é o caminho de morte. Deuteronômio capítulo 30, fala sobre isso também. Deuteronômio capítulo 30. Cuidado, irmãos, com o que nós escolhemos sem o aval do Senhor e sem a direção do Senhor. É um perigo, é um perigo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 fala: vê que proponho, Deuteronômio 30, 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, o problema está no coração. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido
Ló foi seduzido. Porque o coração de Ló já estava desviado. E te inclinares a outros deuses e os servires. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus. O que Abraão propôs para Ló? Em outras palavras, vida e a morte. Não sei se você está entendendo. A bênção, escolhe, pois, a vida. É uma escolha. O homem, desde que foi criado neles, Deus deu ao homem a liberdade de escolher. Muitas pessoas falam, eu não acredito nisso, digo eu, não o Senhor, que uma pessoa nasce predestinada para outra. Eu não acredito nisso. Eu digo eu. Não precisa nem anotar aí não. Que não nasce, nasceu, não. Segundo Efésios capítulo 1, se eu não me engano, versículo 5, a única predestinação a qual nós fomos designados é para sermos filhos de Deus. Versículo Efésios 1:3, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor. Versículo 4, e nos predestinou para quem? Para o bonitão? Não, para ele. Você não foi predestinado pelo seu maridão que está do seu lado. Isso foi uma escolha sua. Está entendendo? A única predestinação é nós, como para filhos de Deus, para herdarmos a herança. Aleluia! Os demais, irmãos, são escolhas. Mas aonde que entra aí, uma vez que nós escolhemos, Deus pode dar tanto o sim como o não. É isso. Aí que é o ponto. Não é que Deus escolheu para você. Deus te dá liberdade de escolher. Aí quando você leva para diante de Deus, e Deus dá o aval. Sim. E Deus dá o aval também? Não. É isso o ponto. Entendeu? Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vai para Gênesis que eu vou concluir aqui. Então, irmãos, é isso. Ló tinha uma escolha. Se ele dependesse do Senhor, ele não teria seguido os caminhos, irmãos. As planícies bonitas, as planícies do Jordão, porque lá no final estava Sodoma. E a Bíblia fala o seguinte, versículo 11, de Gênesis 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Versículo 12, que nós lemos: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló, cidades. Agora olha isso aqui, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Uma vez que o homem se afasta da presença de Deus, ele não vai de uma vez para Sodoma. É dia a dia, vai armando a sua tenda. Ló, dia a dia, ia armando a sua tenda, não voltando para Canaã, mas indo em direção a... Dia a dia, irmãos, nós armamos tenda. Dia a dia, você arma a sua tenda. E nós precisamos ter essa percepção, para onde eu estou caminhando, ou para onde eu estou armando a minha tenda. Lá no final, irmãos, encontra Sodoma. Ló entra numa cidade sodomita, totalmente depravada. E não somente Ló, mas Ló leva a sua família com ele.
As nossas escolhas refletem não somente o nosso destino, mas o destino da nossa família. Certo? A ponto, irmãos, de quando Deus, ainda por amor a Abraão, envia anjos, 3 anjos, os anjos aparecem primeiro, os cavaleiros de Mane, e avisam Abraão que iria destruir Sodoma. Aí Abraão começa aquela diálogo com Deus: se tiveres 50, se tiveres 40, se tiveres 10, se tiveres 5, se tiveres justos em Sodoma, não destrui. Deus sabia do coração de Abraão, porque Abraão era parente chegado de Ló. Abraão amava Ló, e Deus, por amor a Abraão, envia os anjos para Sodoma. Irmão, Sodoma era tão contaminado que esses anjos, né, Flávio, se materializam corpórea, forma corpórea de homem, entram em Sodoma, onde Ló habitava. Ló, a esposa e as 2 filhas. Os homens da cidade viram aqueles 3 homens entrando na casa de Ló. Isso está lá no capítulo, se eu não me engano, 19, parece. Batem na porta da casa de Ló à noite. Cadê os homens que entraram na sua casa? Eram os anjos, tão depravada que era a cidade. E os homens falaram: traze-os para fora que nós iremos possuí-los. Era a situação tão séria. Olha para onde Ló foi, porque ele tomou uma decisão não dependendo do Senhor, mas que os olhos dele pareciam bons, que Ló teve a audácia de oferecer as 2 filhas virgens. Eu vou oferecer para vocês as minhas 2 filhas virgens, façam com elas o que vocês quiserem, mas os 3 homens estão sob a minha responsabilidade. Os homens da cidade falaram: não, nós queremos eles. Sodoma, mas aos olhos de Ló eram as campinas do Jordão. Irmãos, Deus não quer que nenhum de nós separe. Deus quer nos manter unidos, Deus quer nos manter juntos, e Deus quer concluir, irmãos, a sua obra com nós, não um separando do outro por causa de, entre aspas, rebanho. Não tem problema ter o rebanho, irmãos, mas desde que isso mantenha uma esfera de unidade e unanimidade. Aí o Salmo 133, eu vou terminar com ele. Salmo 133. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quão bom. Era isso aqui que Deus queria, irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos. Não era a vontade de Deus que Ló se apartasse de Abraão. Sabemos que depois Abraão foi na batalha ainda, foi lá e resgatou Ló. Irmãos, Ló teve uma segunda chance. E Deus nos dá também uma segunda chance. Talvez nós tenhamos afastado dele. Talvez de forma imperceptível você tenha armado a sua tenda para longe do Senhor. Talvez, irmãos, essa comunhão íntima com o Senhor não tenha ocorrido todos os dias. Somente no final de semana, ouvindo uma mensagem, estando com os irmãos. Mas Deus nos dá hoje uma segunda chance de nós voltarmos, irmãos, e vivemos literalmente essa esfera que Ele preparou para nós, que é a vida da igreja. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando há um ambiente de agradável, unidos os irmãos, tendo tudo em comum, buscando a mesma coisa, tendo os olhos fixos no mesmo alvo, irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Jesus é o Senhor. Amém?